Amém? Então vamos lá, Gálatas capítulo 6, vamos ler para a gente estudar e ver o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, né? O que nós vamos aprender essa noite. Gálatas 6, verso 1 na minha Bíblia diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, ou em algum erro, ou em alguma ofensa, né, conforme a tradução que você tiver, vós que sois espirituais, diga assim, está falando comigo? Está falando comigo, que somos espirituais, amém? Aleluia. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que Paulo quer dizer, irmãos? Nós que somos espirituais, nós que já conhecemos a palavra, nós que temos algum conhecimento, né? Se alguém cair em pecado, um irmão cair em pecado, o que ele está dizendo? Guardem as críticas, né? Ajam com amor, né? Com mansidão, com misericórdia, né? E cuidando para que eu e você não caiamos no mesmo erro, porque hoje alguém pode ter caído, né? E servir de escândalo, e amanhã a gente pode cair, a gente pode errar, nós estamos sujeitos às falhas, sujeitos aos erros, né? Então hoje fulano errou, o que a gente tem que fazer? Paulo está dizendo, recomendação, haja com amor, com misericórdia, né? Tratem com mansidão, né? Tratem com respeito, né? E esse deve ser o nosso dever, não é condenar, não é pisar no irmão, não é acabar de jogar pedra, o sujeito já está caído, a gente acaba de jogar pedra. É lógico que também não é para apoiar o que ele fez de errado, nós não estamos aqui para, né, reprovar sim, mas com amor, amém? Aleluia, esse é o nosso dever, né? Quando alguém erra, comete algum pecado, algum erro, é isso que a gente tem que fazer. Olha o que Paulo fala, com espírito de mansidão. Quem tem espírito de mansidão? Só quem está encharcado do amor de Cristo. Por quê? Porque você vai ter condição de perdoar uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário. Amém? É isso que ele conta conosco, que a palavra conta conosco para nós fazermos. Amém? Aleluia, ficou claro? Verso 2, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia, que lei é essa? Abre sua Bíblia lá, João capítulo 13. Vamos ler juntos, João 13. João 13, a partir do verso 34. João 13, 34, Jesus dizendo, falando assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então não é da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente quer, da maneira como a gente imagina, é amar ao próximo como Cristo nos amou. Como que é isso? De maneira incondicional, né? Que também, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei, de maneira incondicional. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A lei, ela na verdade, ela já diz, quando Jesus fala assim, o novo mandamento vos dou, a lei já dizia que era para perdoar, né? A lei já dizia isso, só que por que é novo? Porque Jesus diz, agora vocês têm que amar, não conforme a lei diz, mas conforme eu amei vocês, de maneira incondicional, né? Não importa o que o outro fez, vocês têm que amar, respeitar o irmão e ajudar. Quando está caído, a nossa obrigação é ajudar a quem está caído. Amém? É o amor chamado amor sem limites, né? Ou seja, nós não temos hoje, segundo a palavra de Deus, mais desculpas para não amar e perdoar. Não temos mais. Porque Jesus já deixou escrito para nós, já deixou falado para nós o que nós temos que fazer. Aí a gente pode falar assim, é fácil? Não é fácil. Porque a nossa carne quer falar mais alto que o nosso espírito. Fulano fez comigo, eu vou pagar na mesma moeda, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou retribuir da mesma maneira, né? Mas o que a Bíblia diz? Nós temos que vencer a nossa carne e fazer como Cristo fez. Aí a gente pode fazer um teste, né? Se hoje o Senhor chamar o nosso número, a gente for sorteado para encontrar com Ele, amém? Se Deus chamar o nosso número, vai imaginando aí, se apresentar diante dele, né?
Aí existe alguém que errou para com você e você não perdoou ainda? Saiba que essa diz, pastor, mas é porque fulano fez isso e isso comigo. Aí eu vou falar para você conforme a palavra de Deus orienta, não vai ter desculpa, não tem como, né? Deus não vai aceitar esse tipo de desculpa. Então é amor incondicional. Não, eu sei que não é fácil, mas é possível. Se Jesus cobrou algo de nós, é porque é possível, amém? Jesus não ia dar um mandamento para nós que fosse humanamente impossível a gente cumprir. Então faça uma análise, né? Faça uma reflexão. Puxa, quem eu preciso perdoar? Perdoe, né? Quem eu preciso liberar perdão? Libere perdão. Pastor, eu fui falar com fulano não quis me perdoar. Tudo bem, mas você fez a sua parte. Diante de Deus, querido, você está de livre consciência, não tem problema mais. Amém? Você não vai receber, né, juízo por causa daquilo ali. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? De maneira incondicional. Não tem mais desculpa, ok? Olha lá, verso 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Sobre o que é o assunto que nós estamos falando? Amor e perdão, não é isso? Então o que Paulo está querendo dizer? Olha, se você diz que você ama, se você diz que você perdoa e você não faz isso, você está enganando a você mesmo, é isso que ele quer dizer. Se alguém diz que cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O contexto é amor e perdão. Amém? É isso que Paulo quer dizer, tá bom? Então, nós temos que agir não só de palavras, mas com ações, com gestos, entende? Amar de forma verdadeira, né? Porque, querido, às vezes, né? Eu sei que não vai ser tão fácil, mas também lembra quando Jesus ensinou lá os discípulos perguntaram, como é que, Senhor, ensina a gente a orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso para nós, inclusive Jesus falou, né, e perdoai as ofensas dele, assim como eles têm perdoado, né, a quem tem os ofendido. Então existe uma condição, né, para a gente receber o perdão de Deus, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos, né, liberar perdão e amar as pessoas. Abre sua Bíblia lá em 1 João, vou te mostrar outro texto, 1 João capítulo 4, lá no finalzinho, depois de 1 Pedro, 1 João capítulo 4, João 4, vamos ver a partir do verso 19, 1 João 4, 19 diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Aí o verso 20, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Olha só que coisa, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João está dizendo assim, se você não faz o que é mais fácil, você vai fazer o que é mais difícil? Se o seu irmão que está com você, né, todo dia você vê ele, você passa por ele todo dia, você não consegue perdoar ele, né, você não consegue amar ele, como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê? E aí? Aí João está dizendo, quem age dessa maneira é mentiroso, né, não está sendo correto, né? Verso 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão, amém? Lembra, eu já falei isso aqui várias vezes, quando Jesus, né, fazendo uma analogia, quando eles falaram com Jesus para resumir a lei, o que Jesus falou? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso resume toda a lei e os profetas, né? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso, né? E não podemos agir dessa maneira, tá bom? Verso 4, vamos continuar. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Verso 5, porque cada qual levará a sua própria carga. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando a respeito de prestar conta, né, do dia que nós vamos nos apresentar ao Senhor. Cada um vai mostrar para Deus a sua própria obra, aquilo que você fez. Mas fulano agiu assim comigo, mas isso não vai ser dito lá. O Senhor vai querer saber das suas obras. Deus não vai cobrar fulano, o que fulano fez com você. Deus vai cobrar você. Amém?
Cada um vai dar conta de si, cada um da sua própria obra, cada um leva o seu fardo em juízo, ou seja, nós vamos nos apresentar a Deus, ok? Da maneira, e cada um vai ter que responder pelas suas obras, cada um vai ter que responder pelas suas ações, tá bom? Cada um leva a sua própria carga, tem umas traduções que dizem o seu próprio fardo, né? Coloca aqui na frente. Obrigado. Amém. Verso 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha só, Paulo está falando, né? Vocês que já chegaram à maturidade, vocês que já são homens espirituais, né? Sejam generosos com aqueles que já o instruíram, que os instruem, né? Que compartilham a palavra com vocês, né? Compartilhar de quê? De tudo que vocês têm, de tudo que vocês aprendem, as experiências que vocês passam. E eu não vou aqui julgar em causa própria, né? Mas eu posso julgar em causa própria do meu pastor, que também é o seu pastor, né? A Bíblia diz para nós instruirmos na palavra, repartirmos com ele, ou seja, honrarmos a vida dele, né? Qual foi a última vez que nós honramos a vida dele? Né? Qual foi a última vez que você honrou o seu pastor com uma bênção, com uma oferta, né? Com um presente, né? Com uma experiência que você teve, com algo que você recebeu da palavra dele e colocou em prática, né? E você chegou para ele para compartilhar, porque às vezes, querida, a gente gosta de receber a palavra e gosta de receber as bênçãos. Nossa, pastor Joel pregou uma bênção, que mensagem maravilhosa, e naquela semana, às vezes a gente, né, recebe uma bênção, recebe algo, né, de Deus vindo, né, como uma instrução da palavra, mas a gente não chega para ele para contar as bênçãos. Agora, chegar para contar problema, todo mundo chega. É verdade, querido, nós precisamos também compartilhar as coisas boas com ele, é isso que a palavra está dizendo. Compartilhe com quem o instrui em todas as coisas. Não é só dinheiro para você chegar a ofertar na vida dele, não, que também é bíblico, né? Temos que cumprir, oferta, faz um bolo, vou levar um bolo, né? Hoje ele ganhou a honra, um irmão chegou, trouxe para ele lá uns pastéis maravilhosos para aqui, pastor, para honrar a sua vida. É honra, querido. É reconhecer o ministério, reconhecer o pastoreio, reconhecer o cuidado. Entende? Isso é honrar. E o mais gostoso de saber, querida, a Bíblia garante que aquele que honra será honrado também. A honra que você recebe, que você dá, você vai receber de volta. Olha que bênção. Ah, não, eu não vou honrar meu pastor porque eu vou ficar no prejuízo. Não, querido, Deus nunca vai deixar você no prejuízo. Com Deus você nunca perde, só ganha. Quando você chegar para honrar o seu pastor, querido, saiba que aquela honra um dia ela vai voltar para você. Nós temos provas disso, né? Então, querido, né, a gente precisa cumprir a Bíblia em todas as coisas. O que é instruído na palavra, você é instruído na palavra? Eu sou instruído na palavra, recebo mensagens, recebo lições, né? Então eu tenho a obrigação de compartilhar também coisas boas, bênçãos, né, daquilo que eu tenho, daquilo que eu recebo, compartilhar com ele também, tá bom? E aqui existe uma outra questão que a gente poderia ir mais a fundo ainda, mas eu não vou me alongar nesse assunto. Segundo a Bíblia, uma igreja, né, segundo o que está escrito aqui, uma igreja ela não tem o direito de não honrar o pastor dela, porque é bíblico o mandamento, você concorda? Vamos levar para o outro lado. Paulo está dizendo que eu tenho que honrar, amém, com quem é meu líder, com quem me instrui, ok. Então nós poderíamos dizer, se é para fazer, nós não temos o direito de não honrar. Quem não honra não está cumprindo a palavra, amém? Reflita sobre isso. E saiba, querido, que quando você aprender a honrar, uma igreja que honra seus líderes, uma igreja que honra seu pastor, querido, ela é uma igreja bem sucedida, ela é uma igreja que cresce, ela é uma igreja que prospera. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, verso 7. Esse texto é muito conhecido, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Existem umas traduções que dizem assim, não se iluda, de Deus não se zomba. Tem uma outra tradução que diz assim, não se engane, ninguém faz Deus de bobo. E é verdade, sim ou não? Verdade verdadeira. Tudo que o homem planta, né? Tudo que o homem semear, isso também colherá. É bíblico, amém? Então eu posso perguntar, eu colho aquilo na minha vida, as coisas que o diabo planta? Não, eu colho aquilo que eu planto. Qual que é o tempo da colheita? Não sei. Tem coisas, né? E assim como é bíblico isso no lado espiritual, é bíblico também
esse versículo ele é uma realidade também nas outras áreas da nossa vida. O tempo de colheita a gente não sabe, mas que um dia nós vamos colher tudo que plantamos, vamos. Não falha, né? Porque a Bíblia está falando, tudo que você plantar, tudo que você semear, você vai colher. Então nós temos que, né, plantar coisas boas. Tem coisas que demoram, que são colheita rápida na vida da gente. Tem coisas que são colheitas mais demoradas, mas elas vão acontecer, né? Não tem como falhar. E outra coisa que nós podemos destacar aqui, querido, é que só tem colheita se eu plantar. Você tem uma propriedade, né? Aí tem uma terra boa lá, adubada, você prepara a terra, aduba, né? Corrige, faz a correção do solo. Precisou de calcário, precisou de adubo, você joga o adubo lá, prepara a terra, ara, passa com o trator, prepara ela, beleza, chove, né? A terra fica beleza. Se você não jogar semente lá, vai nascer alguma coisa? Ainda que a terra esteja adubada, não vai. Agora joga lá planta lá semeia lá um milho para você ver. 4, 5, 6 meses depois você está colhendo milho. Então, querido, nós precisamos semear coisas, né, boas na nossa vida para que possamos ter colheitas boas. Outra coisa que a gente pode falar de semeadeira e colheita é que a gente sempre colhe mais do que a gente planta, sim ou não? Quem já morou na roça sabe disso. Você planta lá, faz as covinhas lá de milho, faz as covinhas de feijão, você joga lá 3 carocinhos em cada covinha daquela, mas quando nasce um pé, a colheita é muito maior do que a quantidade que a gente plantou, não é assim? Isso é uma verdade bíblica também, nas outras áreas da nossa vida. Nós plantamos, ainda que seja pouco, e nós colhemos mais. Porque é Deus que dá a colheita para nós, amém? Então nós precisamos nos atentar a essas coisas, tá bom? E outra coisa, se eu plantar milho, eu vou colher o quê? Milho. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantasse feijão e colhesse abóbora, você ia ficar espantado, né? Não é assim? Então a semente, né, a colheita, ela é conforme a semente. Então, como eu disse, querido, isso vale tanto no espiritual como no natural também. Aí eu pergunto para você assim, vamos supor, eu quero colher dinheiro, o que eu tenho que plantar? Dinheiro. Pastor, como é que faz? Me dá esse negócio aí que eu preciso plantar, estou precisando colher dinheiro. Me dá esse negócio aí, me explica como é que é isso aí. Amém. Para colher dinheiro, querido, nós precisamos plantar dinheiro. A nossa fidelidade, a nossa honra, abençoar a vida das pessoas, né? Você plantou em dinheiro, aquilo vai voltar para você como bens, tá bom? Pastor, eu preciso plantar amor. Eu preciso colher amor. O que você precisa plantar? Amor. Você é casado, dona de casa, você planta amor na vida do seu marido, você vai colher o que dele? Briga? Para de me beijar, mulher, para de me abraçar. Ele vai falar isso para você nunca. Né? Para de me tratar bem, mulher. Para de fazer essas comidas gostosas. Você não vai, né? Amor também, querido, é, né, o gesto de carinho, né? Além do afeto, as coisas que você faz no dia a dia. Então, se o seu casamento você está precisando colher amor, plante amor. Está precisando colher carinho, pastor, plante carinho, né? É isso que você precisa fazer, agir dessa maneira. Eu preciso colher amizade. Então, seja amigo das pessoas. Se você ficar fofocando das pessoas, você ganhou 2 amigos, você pega aqueles 2 e começa a fazer fofoca e falar mal isso aqui, você vai perder aqueles 2, meu filho. Porque você está plantando coisa ruim. Não é fácil de entender? Tudo aquilo que você quer colher, meu filho, plante a mesma semente, plante da mesma espécie. O seu corpo físico. Eu preciso de uma boa saúde, né? Eu preciso viver bastante, muitos anos. O que você tem que fazer? Né? Qual é que você tem que semear? Uma boa alimentação, né? Exercício físico, né? Seguir as regras do médico, fazer um bom check-up, né? Fazer tudo certinho. O corpo também tem que ser cuidado. Amém? Ele é templo do Espírito Santo. Aí o sujeito vai e faz tudo ao contrário. Come muito açúcar, come muito sal, come muito fast food, né? Não faz exercício nenhum. Aí dá um piripaque e morreu. Foi Deus que levou? Deus que matou? Porque a gente quer logo jogar a culpa a Deus, né? Deus chamou a ceia. Entende? Às vezes tem algo que nós precisamos assim, parar, refletir um pouco mais, para a gente entender. Eu entendo a soberania de Deus, entendo mesmo a palavra, eu entendo e creio e aleluia por isso. Eu acho que todas as coisas, Deus é soberano em tudo, amém?
Só que eu creio também que tem gente que parte antes da hora porque não se cuidou. Não era plano para ele morrer ali. Mas o que acontece? Ele plantou as sementes que lá na frente ele colheu e prejudicou ele. Talvez hoje, na minha idade, eu estou novo, né? Estou na flor da idade, estou 46 anos, tal. Aí eu posso pensar assim, não preciso caminhar, não preciso, né, cortar o açúcar, não preciso fazer nada disso. Pode ser que eu não colha logo agora, mas lá na frente, quando eu chegar na idade do pastor, setentão, inteirão. Por quê? Porque você cuida, entendeu? Café com adoçante, faz caminhada, né? Se cuida, não come, né? Doce não, doce come bastante. Entende? Mas nós precisamos plantar no corpo também, gente. Isso é bíblico. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A gente acha que isso é só no espiritual, é nada, querido. Vale no natural também, né? Aí a gente fala, Deus levou, morreu. Não, querido, tem coisas que nós fazemos. Por exemplo, o camarada sabe que a bebida é prejudicial. Aí ele pega, bebe e enche a cara. Pega o carro, dirige, bate e morre. Foi Deus que matou? Entende, querido? A colheita foi rápida, não foi? Olha que plantou uma coisa errada, muitas vezes consciente, porque hoje não existe ninguém no planeta que não sabe que não pode dirigir, beber e dirigir, sim ou não? Não existe. Faz as coisas consciente, errado consciente, já viu isso? Errado consciente. Está no lugar errado, na hora errada, infelizmente. Por quê? Desobedeceu. Aí vai para um lugar que não devia ir, faz o que não devia fazer. Aí tem a colheita. Entende, querido? Então nós precisamos nos atentar a essas coisas, tá bom? Isso é algo que às vezes desperta assim, mas pastor, eu creio que Deus não deixa, né? A Bíblia fala que não cai um fio da cabeça sem Deus permitir, amém, é verdade. Mas nós precisamos, querido, tomar boas decisões, né? O homem foi dado o livre-arbítrio, amém? Se Deus fosse toda hora ter que interferir, o homem não teria livre-arbítrio de escolhas. Então saiba que você é responsável, né? O livre-arbítrio, ele te dá a responsabilidade de você responder por tudo aquilo que você faz. É bom o livre-arbítrio? Você pode escolher o que você quiser, mas ele também te dá a responsabilidade de responder por todos os seus atos, amém? Glória a Deus, né? Tanta coisa boa que a gente aprende, né? Apenas num versículo, né? Verso 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, olha aí, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Semear na carne é o quê? As obras da carne, né? Tudo aquilo que nós falamos aqui que é errado, né? O que ele vai colher? Vai colher resultado ruim, resultados inúteis, né? Coisas prejudiciais à saúde, coisas prejudiciais à vida, coisas prejudiciais à convivência do lar, coisas prejudiciais no casamento. Vai colher tudo isso. Por quê? Porque está semeando na carne, está deixando a carne falar mais alto, né? Está se prejudicando, na verdade, né? Mas o que semear no Espírito, ou seja, andar conforme a palavra, conforme o que Deus deseja, né? O que ele vai receber? Vai receber, né? Ceifará coisas boas, né? Ceifará uma vida eterna com Deus, amém? Aleluia. Verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Às vezes, querido, eu sei que é desanimador, né? A gente faz coisa boa e não é reconhecido. Já aconteceu isso com você? Você faz coisa boa e não recebe um obrigado. Você faz coisa boa e não é reconhecido. Mas a Bíblia fala o quê? Não se canse de fazer o bem, continue fazendo. Que no tempo certo, né, Deus vai te honrar e você vai colher aquilo, tudo de bem que você está fazendo. Tá bom? Né? Paulo está dizendo aos galos, né, que é para nós continuarmos a fazer o bem, e principalmente aos domésticos da fé. Olha que benção, né? É bom a gente ajudar todo mundo? É bíblico? Amar ao próximo, independente, né? Mas por onde a gente pode começar? Pelos domésticos da fé, pelos irmãos em Cristo, né? Pela ajuda uns aos outros, a quem está aqui dentro precisando, né? A oferta do celeiro, uma oferta na vida do irmão, né? O irmão está precisando de uma ajuda, uma carona, o irmão está precisando de um apoio, vamos lá apoiar, o irmão está precisando de uma, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Eu visito todo mundo, ninguém me visita, continue visitando, porque na hora certa Deus vai te honrar e você vai receber as bênçãos, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, verso 11, vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Provavelmente até aqui,
O que acontecia naquela época? Era comum Paulo, ele fez isso em outras cartas também, de ditar, né, o que ele estava falando, e um amanuense, um secretário, um escrevente, ia anotando tudo isso. Então daqui para frente, né, Paulo vai dizer, olha, agora quem está escrevendo sou eu de próprio punho, né, para dar mais ênfase, né, para mostrar, né, que é eu mesmo que estou fazendo, né, para vocês, né, eu vou dar aí a minha de próprio punho, né, para ressaltar a importância das minhas palavras, né, muito provavelmente é isso. Verso 12, 13, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para que não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para que se glorie a vossa carne. Então o que Paulo está dizendo? Aqueles que querem pôr em vocês a prática da circuncisão, eles têm um único objetivo, é parecer ser bom sem fazer esforço algum. Porque esses mesmos aí que estão mandando vocês fazer essas coisas, eles mesmos nem guardam a lei. Na verdade, eles querem fazer vocês circuncidar, né? Porque que acontece? Circuncisão era uma prática do judaísmo. Esse povo aqui não era judeu, foi o povo que Paulo alcançou nas suas viagens com o evangelho. Aí chegou lá os falsos judeus, os judaizantes, né, os falsos mestres, e dizendo para o povo, você aceitou a Cristo, você aceitou o evangelho, tudo bem, mas você tem que guardar as práticas do judaísmo. E nós já vimos, inclusive, na semana passada, que nós não temos que guardar essas coisas. Isso é algo do judaísmo, não é algo do cristianismo. Tá bom? Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão? Todo mundo sabe? Alguém tem dúvida? O que é circuncisão? Todo mundo sabe? Quando Deus fez uma aliança quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus falou com Abraão que todos deveriam se circuncidar, não é isso? Deixa eu pegar o texto aqui que eu tinha até anotado ele. Que ao 8º dia, toda criança que nascesse deveria ser circuncidada. O órgão genital masculino, ele tem uma pele, não é isso? Que o envolve. E o que era a circuncisão? A circuncisão era fazer uma cirurgia para que fosse retirada aquele prepúcio, né? Aquela pele, tá bom? Abre sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 17. Vou te mostrar na Bíblia o que é, você anota aí para nunca mais você esquecer e você passar a informação para frente. Gênesis capítulo 17. Deus fez uma aliança com Abraão, né? Apareceu para ele, dizendo para ele, olha, anda na minha presença, né? Seja perfeito, eu vou fazer um concerto com você, com toda a sua semente, né? Com todas as gerações, né? Que virão para frente, ok? Aí Deus deu um sinal dessa aliança, que ele iria separar um povo escolhido para ele. Então Deus ordenou a circuncisão nos descendentes de Abraão. Então Gênesis 17, a partir do verso 10, diz assim, esse é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Né? Verso 11, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. E o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, o que era a circuncisão? A criança nascia, no 8º dia de nascimento, eles faziam uma cirurgia, eles tiravam aquela pele, né, do órgão masculino, na parte da frente, eles cortavam aquela pele, né, faziam uma cirurgia, aquilo ali era o sinal. Aquilo ali diferenciava o povo de Deus dos outros povos. Foi o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Por que no 8º dia, né? Quando Deus deu essa ordem para Abraão, ainda não existia a medicina, ainda não estava avançada na época a ponto de saber o porquê. Hoje nós sabemos o porquê. E essa é uma das coisas maravilhosas, né, que a Bíblia nos revela. No 8º dia, do segundo ao quinto dia de nascimento da criança,
Qualquer hemorragia que essa criança tiver é algo muito grave. Inclusive oferece risco de vida para essa criança. No 8º dia de nascimento, todo mundo, todos nós, toda criança nasce com duas coisas, né? Várias vitaminas, e ele nasce com duas coisas, uma vitamina K e uma outra coisa que ele possui no organismo dele, que é a protombina. Para que servem essas duas coisas? Esses são anticoagulantes naturais. Quando você se corta, né, a vitamina K e a protombina que existe no seu organismo, ela é um anticoagulante para não deixar você, né, sangrar muito, tentar estancar aquele sangramento. Nós nascemos com 100% disso, 100%, tanto de vitamina K, o limite máximo, 100%, né, do regulável, e da protombina também. O que acontece no 8º dia de nascimento? O nosso corpo é o único dia, em toda a nossa história, né, como seres humanos, no 8º dia, essa protombina e essa vitamina K, nós produzimos 110%. Ou seja, esse anticoagulante natural, o único dia, né, no 8º dia que nós nascemos, é o único dia que o nosso corpo produz mais de 100%, 110%. Olha como é que Deus é maravilhoso. Hoje a medicina sabe disso, mas há 5, 6 mil anos atrás não, quando Deus deu a ordem. Maravilhoso, né? Então Deus falou, olha, no 8º dia você vai circuncidar todo ser macho que nascer das suas gerações. Amém? Por que nós não fazemos mais isso hoje? Porque nós entendemos, querido, que Deus nunca disse na palavra, né, que as bênçãos espirituais em Cristo, né, depois da obra de Jesus na cruz, elas dependeriam de alguma coisa que nós fizéssemos na carne. Entende? A nossa circuncisão agora, ela é no espírito, ela é no coração, né? Não é mais na carne, não é a circuncisão da carne. Olha lá o que diz, né, Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão. O mesmo Paulo escrevendo. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não na carne. A nossa circuncisão agora é no Espírito, ok? Pois nem a Gálatas 6,15, né? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então agora nós não praticamos mais, depois de Jesus Cristo nós não praticamos, o cristianismo não pratica mais a circuncisão. Ainda continua fazendo hoje, pastor? Continua, lá nos países árabes, no judaísmo, ainda tem os povos que ainda seguem essas tradições. Nós do cristianismo, amém, nós não fazemos mais a prática disso. O que os judaizantes queriam? Pegar o povo de Gálatas, o povo que se converteu ao evangelho, e obrigar eles a seguir essas coisas, se circuncidar, obrigar a guardar as festas, as tradições, né, todos aqueles rituais, né, é o que Paulo vem combatendo, dizendo, não, agora em Cristo as coisas são diferentes. Tá bom? Ficou claro? Deu para entender? Amém? Então vamos lá, vamos voltar para Gálatas. Vamos ver qual versículo que eu parei aqui. 16. Parei no 13, não? Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Verso 14. Mas longe de mim gloriar-me, Paulo dizendo, né? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, né? Então Paulo dizendo, quanto a mim eu não vou me orgulhar de nada, né? A minha glória, né, segundo Paulo, é fazer a vontade de Cristo. É nisso que eu vou me orgulhar, fazer a vontade de Deus, né? Olha lá, verso 15, né, o que eu citei, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura, né? É o nascer de novo, é aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus, amém? Uma vida nova em Cristo, né? Tudo se fez novo, não é mais obedecer regras, né, para tentar se parecer bom diante de Deus, não é fazer mais a Deus por obrigação, né, por tradições, mas é querer agradá-lo, né, ter com Ele uma comunhão verdadeira, tá bom? Aí no verso 16, Paulo vai dizer assim, e a todos quanto andarem conforme esta regra, ou seja, a regra de ser uma nova criatura, a regra de andar no Espírito, né, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, tá bom?
Aleluia. Todos que andarem assim serão abençoados. Amém? Verso 17: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ok? Então, olha, veja bem, essa carta de Gálatas, ela destaca a nossa liberdade em Cristo, amém? Nós somos livres agora para vivermos uma vida sem peso, uma vida sem pecado, sem o peso das tradições, né? Sem o peso da religião, ok? Nós vivemos agora como novas criaturas em Cristo Jesus, de maneira a viver para agradá-lo, viver para amá-lo, né? Obedecer a palavra por amor, por gratidão, né? O problema é que eles estavam sendo enganados por esses judaizantes aí, dizendo que eles tinham que obedecer aquelas regras do cristianismo, tá bom? Nós fomos libertos e não podemos mais voltar a viver uma vida de regras e regulamentos, achando que só isso serve diante de Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 15, eu quero te mostrar um outro texto que mostra isso também, essa questão da relação com Deus, como que nós temos que proceder hoje. Pastor, e todo aquele que está guardando regra hoje, guardando sábado, isso e aquilo, querido, nós, algumas regras nós guardamos, vamos dizer assim, nós obedecemos, mas nunca para tentar nos justificarmos diante de Deus, achando que nós somos bons, merecedores de alguma coisa, merecedores de salvação e isso e aquilo. O problema não é você guardar a lei, o problema é você dizer que a lei está maior que Cristo. Eu só sou salvo se eu guardar o sábado, eu só sou salvo se eu usar calça jeans, eu só sou salvo, eu creio em Jesus, mas se eu usar uma bermuda, entende? Essas coisas, querido, isso não é isso que traz salvação, amém? Nós precisamos, tem quem guarde que só ande de calça jeans e ande de manga comprido, aceitou Jesus, amém, isso é entre ele e Deus. Mas eu não posso colocar regras, tradições acima do sacrifício de Jesus, amém? Mas nós já vimos na palavra também que não é porque Cristo já nos salvou que nós também vamos andar de qualquer jeito. Lembra que eu li em Hebreus para vocês lá, Hebreus 10? Porque aquele que já recebeu o conhecimento da verdade faz e anda do jeito que quer, de qualquer maneira, para esse já não resta sacrifício mais. Então nós temos que nos portar de maneira digna, como filhos de Deus, né, representantes de Deus na terra, tá bom? Mas entendendo que o que coloca a gente no céu é o sacrifício de Jesus, amém? Mas também nós não vamos viver uma vida de qualquer jeito, nós temos que procurar um meio termo, tá bom? Mas são todos irmãos em Cristo, nós respeitamos a opinião deles. Agora, nunca colocar uma doutrina de homens acima da doutrina de Deus, acima. Tem coisas que muitas igrejas praticam, né, como doutrina, e aquilo não está na palavra, foi invenção de homens, né? Nós vimos aqui, a doutrina de homens, ela não fere a palavra, tudo bem. Agora, a partir da doutrina de homens, ela começou a ferir a palavra, entendeu? Aí já é doutrina de demônios, aí já é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? O que vale agora, querido, é ser uma nova criatura. É por isso que a gente enfatiza tanto conhecer Deus, se relacionar com Ele, né? Você é a vida de oração, é a vida de busca, é a vida da leitura. Por quê? Porque você precisa conhecer. Você gosta de andar perto de quem você não conhece? Seja sincero. Você passa o dia inteiro com alguém, caminhando com alguém, indo com alguém que você não conhece? Seja sincero. Não faz. Não causa incômodo? Causa. Por que às vezes a gente não consegue orar? Porque a gente não tem intimidade com Deus, não conhece Ele. Então você não consegue ficar falando com Ele. Não consegue ficar se abrindo com Ele. É assim ou não é? É verdade, irmão. É verdade. Por que nós precisamos desenvolver? Desenvolver conhecer Deus, para nos aproximarmos dEle, né? Para podermos ter a liberdade de nos achegar a Ele, com ousadia. Você chega falando para alguém com ousadia que você não conhece, só se você estiver querendo arrumar uma briga. Mas eu tenho a ousadia de chegar para o meu pai, ousadia, entenda, querido, não é chegar e mandar nele, mas eu tenho a ousadia de chegar e falar para meu pai qualquer coisa que eu preciso falar, qualquer assunto, porque ele é meu pai, eu tenho intimidade com ele. Você precisa desenvolver também essa intimidade com Deus. Você também precisa desenvolver essa ousadia com Deus. Amém? É por isso que se enfatiza tanto conhecimento de Deus, relacionamento, comunhão,
Tá bom? Nós precisamos desenvolver isso, porque senão vira tradição, vira, sabe, obrigação, vira, né, coisa que não aproxima você de Deus, tá bom? Abre lá, Mateus capítulo 15. Todo mundo achou? Vamos acompanhar aí. Mateus 15 diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha o que os fariseus estavam dizendo. Por que não lavam as mãos quando comem pão? Verso 3, ele respondeu-lhes dizendo: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus respondeu do mesmo jeito: vocês estão falando que meus discípulos não obedecem às tradições? Por que vocês transgridem o mandamento de Deus também com as tradições de vocês, né? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer seu pai ou sua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Aí Jesus dizia: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha o que Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha lá, verso 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que estava acontecendo aqui? Os fariseus, saduceus, os intérpretes da lei, os doutores, chegou para Jesus dizendo assim: os seus discípulos não obedecem às tradições, eles não lavam as mãos antes de comer. A lei dizia isso, né? As leis lá, a lei dizia isso. Aí Jesus falou assim: e por que vocês transgridem a lei, quando vocês também com as suas tradições? Porque o que acontecia? Aí Jesus falou: a lei manda honrar pai e mãe, sim ou não? Manda honrar. Aí o que eles faziam? Eles, em vez deles honrar pai e mãe, eles tinham obrigação para com o pai e mãe, então existia uma obrigação e eles tinham que cuidar do pai e da mãe, né? Pagar as despesas, né? Cuidar deles. Aí eles faziam um voto, esse voto aqui na época chamavam voto de oferta de corbã. O que era a oferta de corbã? A oferta de corbã, ele dizia assim: olha, pai, eu não vou te dar, eu não vou cuidar de você, porque o dinheiro que eu vou cuidar de você, eu vou dar como oferta na casa de Deus. Eles arrumaram uma tradição, um jeito de negligenciar, honrar pai e mãe, dizendo que eles iam ofertar. Ofertar na casa de Deus é bom? É bom, é bíblico. Só que o que eles queriam? Eles queriam mais era aparecer, trazendo dinheiro aqui na frente para todo mundo ver, ofertar, do que ter a responsabilidade de pai e mãe. Então Jesus acusou eles: vocês falam que vocês não cuidam de pai e mãe, como a lei diz para vocês cuidar, porque vocês falam que vai ofertar na casa de Deus, mas uma coisa não anula a outra. Aí Jesus falou: bem profetizou Isaías a respeito de vocês: o povo me honra com os lábios, mas o coração, está longe de mim. É isso exatamente o que acontece hoje com quem obedece tradições, esses mandamentos, essas coisas. Não tem comunhão com Deus, não conhece Deus, não se aproxima de Deus, mas acha porque está cumprindo uma tradição, está agradando a Deus. É exatamente a mesma coisa. Exatamente o que acontece hoje. Muitos por tradição, por coisas que receberam no passado, continuam fazendo hoje, mas conhecem o que de Deus? Tem o que de comunhão com Deus? Intimidade de que de Deus? Nada. Não conhecem nada de Deus. Estão dentro de muitas igrejas, né? Muitos lugares por aí, né? Tentando viver uma vida de tradição, de fazer isso, de pagar uma promessa, de fazer isso, fazer aquilo, mas não conhece nada de Deus, não tem vida com Deus. O povo me honra com os lábios, mas o coração, está muito longe de mim. Entende? Então é por isso que a gente enfatiza hoje: o que vale hoje é uma nova criatura, né? É um novo ser, né? Em comunhão com Deus, né? Os fariseus usavam essa desculpa para não ajudarem suas famílias, né? Quando a lei dizia claramente que era para honrar pai e mãe, né? E ajudar os necessitados. Amém? Querido, ajudar quem precisa é uma das maneiras mais valiosas que a gente tem de honrar a Deus. Jesus mesmo chegou a citar isso, né? Falando a respeito do juízo, quando separou lá né? A turma de um lado, a turma do outro, foi que Jesus falou, né? Toda vez, né? Quando, Senhor, que nós fizemos isso e isso pelo Senhor? Aí Jesus falou o quê? Toda vez que vocês ajudaram um desses pequenos, vocês fizeram por mim.
Não é pequeno na estatura, é o pequeno necessitado, é o irmão que precisa de uma ajuda, é o necessitado, é o pobre, é o oprimido, é a viúva. Amém? Toda vez que vocês fizeram um desses pequenos, vocês fizeram direto para mim. Quando a gente abençoa a vida de alguém, quando a gente ajuda alguém, isso é honrar o Senhor. Isso é fazer diretamente para Deus. A gente precisa aprender essas coisas para a gente tomar isso como uma regra, né? E não negar ajuda a quem precisa. O irmão fala, esses dias eu vi uma frase muito interessante, né? De uma igreja americana, traduzindo, seria mais ou menos assim: como pode um cristão adorar, como pode um cristão adorar um sem-teto no domingo e negligenciar outro na segunda-feira? Se referindo a Jesus, né? Como Jesus não fosse um sem-teto, né? Jesus falou, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele anda fazendo seu ministério. Isso é cristianismo, né? Eles perguntam, né? Como é que pode adorar um sem-teto no domingo e negligenciar outro na segunda? Isso não é amor, isso não é cristianismo, né? Então nós precisamos aprender essas coisas e não só aprender, praticar. E é quando você honra Deus, quando você honra o irmão, quando você faz, você está fazendo para Deus e ainda está recebendo de volta, recebendo a honra de volta. Amém? Então nós precisamos ser praticantes desse cristianismo verdadeiro, desse evangelho verdadeiro. O Senhor espera isso de nós, né? E é tudo isso que Paulo vai ensinando, né? Vai fazendo as coisas. Então o povo lá naquela época, os fariseus, eles eram muito religiosos, eles iam na igreja, eles davam oferta, eles cumpriam os rituais, eles cumpriam os protocolos, mas o que Jesus estava dizendo a ele? O coração de vocês está longe, né? Isso tudo aí é só uma casquinha, né? Por baixo mesmo, vocês estão adorando é nada, né? Vocês precisam, né, se consertar. Amém? É engraçado porque a Bíblia, quando ela foi, né, escrita, por exemplo, o livro de Mateus, que nós lemos agora, né? Eu não sei na sua Bíblia aí se é igual a minha, eu acredito que sim. Para ficar mais fácil de localizar, eles colocaram títulos, não foi assim? Capítulos, versículos, né? Que não era no original, não era assim, mas foi colocado para a gente poder entender. Aí no capítulo 15 mesmo do texto que nós lemos, eles colocaram o título assim, não sei se é da sua Bíblia, Jesus ensina sobre a pureza interior. Entende, querido? É o que Jesus estava querendo ensinar a eles, a pureza interior, a verdadeira vida com Deus, de comunhão com Deus, de andar com Deus, de agradar a Deus, de fazer pelo próximo, né? De amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a pessoa ama a Deus, ela faz com prazer, ela faz com amor, ela faz para querer agradar a Deus, né? Faz para poder, né, deixar Deus feliz com as nossas atitudes, né? Eu não fico lá brigando com a carne para mim não fazer isso, para mim não fazer aquilo. Não, aquilo passa a ser algo natural. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus, comunhão com Deus. Opa, eu não vou fazer isso. Imediatamente quando aquilo vem na cabeça, você já coloca para escanteio. Opa, eu não vou fazer isso, eu não vou em tal lugar, não vou fazer isso. Por quê? Porque você tem intimidade. Então o segredo na vida do cristão é o quê? Intimidade. É comunhão com Deus. A gente só anda perto de quem a gente conhece, não é verdade? A gente não anda agarrado com quem a gente não conhece. É por isso que, por exemplo, muitos cristãos têm dificuldade de orar, porque não tem intimidade com Deus, não conhece Deus, não consegue passar ali 5 minutos orando. Você fica conversando muito tempo com quem você não conhece? Seja sincero. Fica nada, irmão. Você conhece alguém na rua, o cara te deu atenção ali, 2, 3 minutinhos, ó. Dá um jeito de sair para um lado, a pessoa também do outro lado que não te conhece também vai dar um jeito de sair fora. Não é assim? Agora, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente tem prazer de orar, de falar com Ele, né? De conhecer, né? Mangraça está ali, Mangraça passa as madrugadas orando. Eu já falei com ela que esse ministério não é meu, que eu gosto de madrugada, eu gosto de dormir. Mas sabe, é vida diferente. Quem tem vida de oração é por quê? Porque conhece a Deus, porque tem intimidade, quer estar o tempo todo falando com Ele, o tempo todo buscando Ele. É verdade, irmão, a verdade é essa. Se você ora pouco, você precisa conhecer mais a Deus, conversar mais com Ele. Pastor, precisa ser só naquele horário? Não, qualquer horário, você pode estar caminhando na rua orando, pode estar dirigindo, orando, cantando, louvando. O importante é você estar buscando Ele, tendo comunhão com Ele, não importa orar. Billy Graham dizia assim, não é a postura do corpo, é a postura do coração. Billy Graham falava, conhece Billy Graham? Eita homem, hein? Está lá na glória já. Billy Graham falava, não é a postura do corpo. Pastor, eu sou obrigado a ajoelhar para orar? Não, você ajoelha se você quiser. Né? A gente ajoelha por quê? Sinal de respeito, sinal de adoração. Amém? Glória a Deus.
Ficou alguma dúvida? Se ficou, a hora de falar é agora, porque semana que vem tem Gálatas, mas não. Amém? Você nasceu de novo, foi no Espírito, foi por dentro, amém? Uma nova criatura, ou seja, feita com condições para se manter conectado e ter comunhão verdadeira com Deus. Já falei isso aqui. Quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Aonde foi? No Espírito. Quem era careca não ficou cabeludo. Quem era gordo não ficou magro. Ou seja, não foi no corpo que você nasceu de novo. O corpo continua a mesma coisa. Aonde foi? Foi no Espírito. Amém? Você ganhou vida no Espírito, você foi reconectado com Deus. Porque antes, o homem que não tem Jesus, ele é um morto espiritualmente. Ele não pode adorar Deus, ele não pode se achegar a Deus, porque ele está morto espiritualmente. Então, quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura, seu espírito é recriado, e você sim, tem agora liberdade, né, através de Jesus, do sacrifício de Jesus, se achegar a Deus e adorar a Deus. Amém? Alguma dúvida? Não? Posso explicar a prova? Tá todo mundo tirar 10? Fala, irmã Graça. Obra. Isso, exatamente. Irmã Graça está dizendo que obras não salvam, né? Mas o cristão não pode deixar de fazer as obras, né? Nós não fomos salvos por causa das obras, mas nós somos salvos para fazer obras. Inclusive a Bíblia diz que Deus já as preparou para que nós andássemos nela. Existem coisas que foram escritas a meu respeito e a seu respeito, que Deus espera que nós façamos. Aliás, querido, o salmista diz que toda a nossa vida já foi escrita. Você sabia disso? Existe uma biografia da sua vida escrita mesmo antes de você nascer, que Deus escreveu. Olha que coisa linda. As obras que Deus planejou para você fazer, querido, só você pode fazer. Não adianta mandar eu ir lá que não vai dar certo. Deus conta com você, né? Com a sua disposição, com o seu querer fazer. Muito bem, irmã Graça. Obras não salvam, né? Mas nós somos salvos para praticar boas obras. Amém? Mais alguma dúvida? Semana que vem não tem galo. Semana que vem nós vamos ter um estudo aqui top demais. Se eu fosse você, eu não perdia. Nós vamos falar a respeito do dilúvio, né? Vai ter um professor top aqui. Não vai ser eu, não vai ser o pastor Joel, vai ser surpresa. Um camarada top. Se eu fosse você, eu não perdia, né? Vamos ter ali uns slides, umas projeções, umas fotografias. Vai ser bom demais, tá bom? Então espalhe aí para a turma, né? Domingo que vem vai ter aula sobre o dilúvio, um estudo muito bacana. Não deixe de vir, não deixe de participar. Amém? Mais alguma dúvida? Alguém está com frio aí?